Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. O humorista Milor Fernandes, já falecido, ele perdeu seus pais aos 10 anos de idade. Ele era o irmão mais velho de outros irmãos e ele e seus irmãos tiveram que ser cuidados pela sua parentela. Ele, na sua autobiografia, ele diz o seguinte: diante da dor, da solidão, do luto, ele anotou o seguinte na sua biografia: sozinho no mundo, tive a sensação da injustiça da vida e concluí que Deus, em absoluto, não existia. Quando ouvi essa declaração, minha mãe também perdeu o pai aos 8 anos de idade e fiquei pensando na reação da minha mãe diante do luto. Eles eram extremamente pobres. O meu avô vivo, a situação lá naquela casa já era muito difícil. Quando o meu avô faltou, eles ficaram em extrema penúria. A minha avó tomou uma decisão muito difícil. Ela, com muita dor no coração, distribuiu os seus 4 filhos entre amigos e cada um foi para uma casa. A minha mãe não achou que em absoluto Deus não existia, ao contrário, ela se agarrou a Deus e tornou Deus o seu alto refúgio, aquele grande amigo que ia conduzir a sua vida. E ela tanto fez assim que o texto bíblico que se tornou o texto áureo, o texto de ouro da sua vida, foi o Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse versículo bíblico ela levou pela frente o resto da sua vida. Você sabe que pessoas expostas a grande estresse, a intenso sofrimento, elas podem perder o equilíbrio. A dor pode levar um homem a xingar, a exasperar, a blasfemar, a maldizer a Deus, maldizer a vida. Há também aquelas pessoas que, querendo ajudar, atrapalham. Há pessoas que, diante da dor e do intenso sofrimento do outro, gostam de fazer teologia, como os amigos de Jó fizeram. Algumas vezes, em circunstâncias assim, surgem aberrações teológicas, quase sempre com a pessoa metralhando juízo sobre os que sofrem. Lidar com perdas, dores e lutos já é uma situação muito difícil, um processo muito doloroso. Mas lidar com isso com uma teologia equivocada é muito pior. Isso acrescenta dor ao coração já ferido. Quando Jesus e os seus discípulos se depararam com o cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascesse cego? Lembra-se disso? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A falsa teologia acrescenta dor à dor, mas a boa teologia traz esperança e conforto ao coração. Há aqueles que descompensam na aflição. Você já deve ter visto gente assim. Gente que vive numa verdadeira montanha russa de emoções. Alternam alegria com tristeza, com depressão, expectativa, ansiedade com angústia, otimismo com tédio, culpa com raiva. Mudam de humor de uma hora para outra. Você já viu pessoas assim? Quando a mulher de Jó percebeu que o mundo estava ruindo aos seus pés, o seu marido estava sentado sobre cinzas, estava com um caco para raspar as feridas das peles, ela afirmou, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Asaf, o salmista, quando entrou em depressão, não obstante de ser um levita, um homem de Deus,
ele começou a fazer conjecturas. E aí no Salmo 77 ele disse assim: rejeita o Senhor para sempre, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se de ser bondoso, ou na sua ira terá ele reprimido as misericórdias? Depois, mais calmo, Asaf percebeu que as suas questões falavam mais da intensidade da sua dor do que realmente do caráter de Deus. Mas quando o caos transtornou a história de Jó, toda a sua segurança foi abalada, seu universo desorganizado, perdendo bens, amigos, reputação, família, saúde, admiradores. Surpreendentemente, ele conseguiu olhar para Deus e glorificá-lo. Jó transformou a sua dor em ato de adoração, e a Bíblia diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Ele correu para o único lugar do mundo onde poderia encontrar algum significado na dor, em Deus. E aí a Bíblia diz assim: e disse, nu do ventre de minha mãe saí, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele conseguiu fazer isso tirando os seus olhos do caos e colocando os seus olhos em Deus. Foi o que Jeremias também fez quando estava diante da Jerusalém arrasada, diante de uma grande catástrofe. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Jó e Jeremias, eles nos ensinam que diante do sofrimento, se o nosso foco ficar na dor em si, nós não vamos ter saúde emocional nem saúde espiritual. Por isso precisamos colocar o nosso olhar em Deus. Horácio Spafford perdeu 3 filhas no naufrágio de um navio em 1912. Quando ele foi ao encontro da esposa, a única que se salvou, ele passou pela área onde houve o naufrágio e ali escreveu um dos mais belos hinos cantados pelos cristãos no mundo inteiro. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, que foi traduzido para o português: sou feliz com Jesus, meu Senhor. No início do meu ministério, eu tive que ajudar uma família que perdeu, num acidente de moto, um garoto de 19 anos. E eu me lembro que no dia em que eu fui levar essa notícia da morte dele para a família, bem cedo de manhã, nós nos agarramos e começamos a chorar. A família estava profundamente arrasada e triste. Mas de repente entra o vizinho e diz: o quê? Vocês perderam Paulo Edson, 19 anos? Se isso acontecesse comigo, eu ia me suicidar. E o pai vira-se para mim e diz: explica a ele o que Deus está fazendo no meu coração, como se eu soubesse o que Deus estava fazendo no coração dele. Mas ele não focou no filho, ele ficou focado em Deus, e Deus pôde consolar a sua vida. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você que é importante. Quando as forças do mal, as adversidades e o luto nos atingem, a fé nos capacita a pairar acima das situações. Você pode não entender, você pode questionar, sofrer com certeza, mas não precisa blasfemar. Foi o que aconteceu com Jó. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A sua dor era real e profunda, mas ele conseguiu firmar o seu coração num lugar seguro. E você já tem um lugar seguro para onde levar a sua dor? Eu queria terminar essa reflexão orando com você e por você.
Vamos orar. Senhor, eu estou me lembrando de Pedro, quando disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor é um alto refúgio na dor. O Senhor não é apenas um analgésico para nossa alma, mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos acolhe e também nos consola. Na presença do Senhor há segurança. Na presença do Senhor há resposta para nossa angústia. Na presença do Senhor há descanso para nossa alma. Eu me lembro que uma vez Jesus chorou diante de Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Senhor, diante da dor, nós precisamos estar debaixo dos teus braços e sendo consolados pelo Senhor, confortados pela tua mão bondosa. Senhor, não somente necessitamos da tua proteção, mas também da tua companhia. Queremos, ó Deus, o aconchego do seu abraço. Deus, nós oramos também nessa hora por aqueles que ainda não foram atraídos para ti e não conhecem esse teu amor. Permita, ó Deus, que eles também sejam amparados no dia da dor. O Senhor tem tantas promessas na tua palavra. O Senhor sara o quebrantado de coração. O Senhor trata as feridas. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Nós lemos isso na tua palavra, Senhor, e precisamos experimentar isso no nosso coração no dia da dor. O Senhor, te louvamos, porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe como nos socorrer, sabe como aliviar a nossa carga e pode nos abençoar. Pedimos a tua bênção para o restante dessa semana. Queremos, ó Deus, diante da dor, ter o foco em ti. Abençoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meu querido, tenha um final de semana muito abençoado.